Olá, eu sou o GD e olha, o episódio anterior já terminou de maneira bastante intrigante porque a gente não tem ideia do que aconteceu com o Alico dentro daquela esfera totalmente cristalizada. Porém, antes da gente começar a analisar o segundo episódio ou a segunda parte, eu peço que você se inscreva no canal, deixa aquele like, comenta aqui embaixo que o quadro Analisando está começando mais uma vez. Vamos lá, porque tem vinheta e muito papo pela frente. Sem mais delongas, é importante a gente enfatizar que esse cristal que foi formado em volta de Sprigatito e Lico, logo depois do ataque Psycho Cut, né, ou corte psíquico de Cerulead, nos mostra o mais novo Pokémon e que com certeza será o centro das atenções a partir de agora. Esse Pokémon não se tem nome, não se tem datas, apenas o visual dele, que mostra sendo originado do pingente da Lico. E aqui vão duas observações bem importantes a partir de agora. A primeira delas é que eu já vi na internet, no Twitter e em outros locais, as pessoas reclamando que já lançaram o Pokémon antes mesmo da DLC de Scarlet e Violet. A gente sabe da ligação dele com o Terrapagos e outras todas as teorias que vão se formar através da aparição dele no anime. Porém, isso não é novidade. É muito importante as pessoas já saberem que o anime já fez isso com muita frequência. Um grande exemplo, o primeiro filme Mew vs Mewtwo Dolphin foi mostrado antes mesmo da nova geração, entre outros Pokémons. Ho-Oh, por exemplo, no anime já foi mostrado e só foi mostrado logo em seguida Lugia, entre outros Pokémons. Isso não é uma novidade, é uma maneira que eu particularmente gosto muito de trazer a informação sem muita informação, se é que você me entende. Eu até curto esse tipo de jogada porque traz o Pokémon pra você e você pode teorizar várias coisas sem ter muita informação. Isso cresce o teu hype. Mas a gente sabe que o Pokémon cristalizado, né, ou que vai trazer aí a origem do Terastalizar, se chama Terrapagos. Esse Pokémon, ele tem uma relação muito próxima com o Terrapagos. Alguns acreditam que seja uma evolução anterior, né, uma pré-evolução do Terrapagos, mas outras pessoas também consideram que ele vai se tornar uma forma básica e ao cristalizar vai se tornar o Terrapagos, trazendo aí uma nova mecânica pro jogo ou quem sabe também pro anime. Não temos informações, mas outra teoria muito legal é que esse Pokémon, pela sua raridade, ao se defender quando ele se sente ameaçado, entre outras coisas, ele se comporta, é claro, obviamente igual uma tartaruga, se escondendo dentro do seu casco e assim o tornando um objeto, que é o pingente da Lico. Mas, logo depois da Lico encarar esse Pokémon e perceber que foi protegida, ela e Sprigatito se encontram caídos no chão, mas são logo resgatadas pelo Fridge. Um detalhe importante sobre esse resgate é que logo depois Sprigatito e a própria Lico acabam se encarando e criando uma conexão muito forte. Elas ficam em dúvidas se o que aconteceu com esse pingente, com esse colar, foi uma miragem ou não. Aliás, é muito legal ressaltar o momento em que elas olham para a lua cheia e isso traz uma forma de desenvolvimento psicológico da própria personagem, o que isso pode nos mostrar que ao longo do anime, ao longo da temporada, esses momentos de lua cheia, essas paisagens vão ser os momentos mais tranquilos de Sprigatito e Lico. Mas não foi apenas a Lico que percebeu e estranhou esse acontecimento, como o próprio Amétio. Um ponto importante é que o Amétio e os seus capangas decidem perseguir o Fridge, porém eles usam uma espécie de dispositivo que trocam a roupa deles e eles voltam a usar o uniforme dos exploradores. Aqui eu achei legal ressaltar que apenas os dois usaram. O Amétio, ele não usa o que tem o pingente e dá pra ver obviamente que é um E e uma luz. Eu vou ficar bastante curioso sobre essa logo deles porque eu gosto bastante de teorizar. Continuando, a Lico e Sprigatito, elas estão meio perdidas, não sabem quem é o Fridge e pra onde eles estão indo. Mesmo eu assistindo, eu fiquei me perguntando por que eles estão voando tão alto. Logo em seguida, a gente dá de cara com o dirigível, o que provavelmente virá se tornar o meio de locomoção mais importante no anime. O Fridge logo em seguida revela que o nome do dirigível é Brave Asagi. E se você notou, ele passou bem rapidinho na primeira parte do episódio. Continuando sobre o dirigível, é muito legal como a parte de asas traseiras vão se fechando com a aproximação de Fridge e se tornam um campo de batalha Pokémon. Aliás, se você notou, o Fridge, ao chegar nesse campo, passa por uma espécie de barreira, que logo vamos comentar um pouquinho mais sobre ele. Com a chegada, Lico e Sprigatito conhecem oficialmente Murdock e Holly, os dois oficialmente componentes da equipe
equipe Trovonautas. E olha, por que eu falei para vocês esperarem um pouquinho sobre a barreira? Existem algumas teorias sobre os Trovonautas que eu particularmente ainda vou considerar como rumor e teoria. Mas se você conhece, sabe se é verdade ou não, comenta aqui embaixo que vai ser muito importante. Os Trovonautas, eles têm esse dirigível não apenas como locomoção, mas sim um meio de transporte para a viagem no tempo. Sim, essa teoria pode ser bastante relevante simplesmente por causa de Pokémon Scarlet e Violet. Existe uma teoria muito forte em que o jogo e o anime podem se cruzar, principalmente quando a gente fala dos cientistas, que são os pais do Orphan. A teoria diz que os Trovonautas viajam pelo tempo e eles são correspondentes dos cientistas, tanto a Sada e o Turo, pais do Orphan. E essa temporada pode mostrar um pouco das aventuras que esses personagens vão ter antes mesmo deles se encontrarem na Área Zero, onde os cientistas estão localizados. Isso explicaria por que os Trovonautas estão atrás da Liko, porque o pingente dela é muito importante para eles concretizarem os estudos em cima do efeito Terra Astalizar. Lembrando, isso é uma teoria, vamos tratar como rumor. Até o momento da gravação desse vídeo, eu ainda vou tratar como rumor. Porque apesar de tudo, essa teoria, se ela vier a se concretizar, pode ter sim um furo de narrativa. Mas para não me aprofundar muito, vou deixar isso para um próximo vídeo. E finalmente somos apresentados ao terceiro inicial da região de Paldea, Fuecoco ao lado de Palmo. O interessante é que o Fuecoco apareceu sem o Roy. E sim, esse Fuecoco, ele é o Fuecoco do Roy. E só para você ter uma ideia de como essa teoria ela pode ser muito forte, o próprio Murdock responde a Liko ao ser questionada por que existem Pokémons da região de Paldea no dirigível dos Trovonautas. E ele responde que não é apenas a região de Paldea que eles visitaram, tanto que ele mostra alguns Pokémons de outras regiões. Mas continuando, Frid acaba de ser notificado de que eles estão sendo perseguidos e ele precisa da ajuda tanto do Murdock quanto da Molly para proteger a Liko e fazer o dirigível partir. A Molly avisou que teríamos uma tempestade logo à frente. Família, eu preciso dizer para vocês o quão apaixonado eu fiquei pelo dirigível, a orla no maquinário, tanto o Frid no comando, eu achei muito legal e eu tenho certeza que a gente vai ter boas aventuras nesse dirigível. Um detalhe importante sobre ele é que logo em seguida a gente é meio que apresentado ao Capitão. E como vocês viram na análise da primeira parte do episódio, o Capitão é o segundo Pokémon do Frid. Voltando a falar da Liko, é importante mostrar como ela tá bastante assustada e bastante confusa, porque ela não sabe quem eles são, eles não foram oficialmente apresentados, eles conheceram apenas os nomes, mas ela não tem ideia do que eles querem com ela. Mas a Holly, acompanhando a Liko, ela vai para a parte inferior do dirigível, mas percebem que a luz acaba. O próprio Frid deu o comando de entrar na tempestade, porque poderia despistar os exploradores nessa perseguição. Mesmo com a perseguição, a própria Holly e o Murdock, eles acabam notando que os exploradores chegaram e o próprio Murdock já sabia desse grupo misterioso, dando a entender que eles já se conheceram em algum outro lugar, já se confrontaram em alguma outra situação ou quem sabe uma outra linha do tempo. E confirmando, o próprio Frid decide entrar na tempestade e avisando o Murdock que é uma das melhores maneiras de afastar os perseguidores. Eu particularmente vou me apaixonar pela personagem da Orla, ela pelo visto vai ter um senso de humor bastante legal, mas vocês notaram que tem o Quaxly dentro do dirigível e que do nada ele apareceu gratuitamente? Então a gente está na presença dos 3 iniciais nesse dirigível. Com a chegada dos exploradores, tudo fica muito mais rápido. A Orla tentando fazer a combustão, fazendo com que o dirigível possa voar mais rápido. A própria Holly tentando manualmente ajustar o dirigível. O Murdock assumindo o leme. E o Frid finalmente decide chamar o Capitão e o Charizard para confrontar os exploradores que tinham recém quebrado o escudo. Logo em seguida que a Matt e seus capangas entram no local em que a Liko está, eles conversam. Aliás, eu preciso notar o quão despreparado eles foram em deixar a Liko sozinha e o local totalmente acessível para os vilões. Mas, logo em seguida, a Liko percebe que o ponto de partida para toda essa confusão é ela e o seu pingente. A Sprigatito tenta atacar a Matthew, mas ela é paralisada com facilidade. A Liko fica em desespero e propõe a troca do colar para a Sprigatito de volta. Só que a Matthew, ele se mostra bastante em dúvida, porque ele não tem conhecimento do colar. Ele percebe que a Liko pode ser um ponto crucial para desvendar os segredos desse colar. Então, ele decide levar tanto a Sprigatito e a Liko junto com ele. Mas nem tudo está perdido, porque logo em seguida, num voo rasante, o Frid chega com o Charizard. É legal que essa conversa entre os dois mostra um pouquinho que ele conhecia a fama dos exploradores, mas em contrapartida, o Amétio não conhece a galera, né, toda a tropa dos Trovonautas. Eles decidem continuar a batalha que eles estavam tendo no colégio, mas Charizard é chamado pra Pokébola, porque quem vai pra batalha? Ele, o Capitão. Novamente,
Novamente eu preciso ressaltar o quão normal e nem um pouco impactado eu fiquei ao saber que Pikachu e Charizard iriam voltar pro anime. Porém, essa batalha entre o Cerulead e o Pikachu foi incrível. Mesmo durante uma batalha intensa, é legal observar como o ambiente interfere sim numa batalha dentro do anime. Pikachu, ao usar o Double Team, né, ele acaba se escondendo em cima do dirigível e usando a tempestade ao seu favor, dando aquele boost, aquele up nos seus ataques elétricos. Mas logo depois o comando do Amethyl, e parece que o Cerulead só sabe Psycho Cut, né, o corte psíquico, um dos ataques novamente desvia e acaba acertando uma parte do dirigível, preocupando todo mundo. A Lico, bastante triste, acaba interrompendo de certa forma essa batalha, pedindo para que ninguém mais se machuque, pois isso tudo poderia ser culpa dela. Só que logo em seguida a Sprigatito se revolta e, muito obstinada, resolve falar para Lico que ela não deve desistir. Aliás, eu preciso me ressaltar aqui com a lógica dessas conversas, que do nada a Sprigatito falou e a Lico sabia exatamente o que ela queria dizer. Apesar dessa incongruência, eu achei muito bonito. E numa ação de coragem e pura motivação, Lico se coloca à frente de Amethyl, junto com o Sprigatito, e depois de tanto treino, ela resolve usar o ataque Folhagem, e foi um incrível ataque, mesmo para um Pokémon de média nível 3. Apesar dessa ilógica cena, o ataque foi muito bonito, conseguindo amedrontar o Amethyl. Porém, logo em seguida, o vento arrasta a Lico e Sprigatito para o lado. Frid apenas consegue salvar a Lico. Sprigatito, logo caindo, é salva pelo Corviknight do Amethyl.